ele não perdeu a sua glória. Jesus, ele abriu mão dela. Por amor de nós, ele deixou de lado toda a sua glória e desceu à terra para se tornar um ser humano, um servo que seria humilhado, que iria sofrer, que seria envergonhado e que iria morrer da pior forma que a gente pode imaginar. Testemunhas de Jeová estão erradas ao dizer que Jesus é um Deus pequeno. Não existe dois ou mais deuses. Existe apenas um Deus, o Todo-Poderoso, Jeová, que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, glória! Jesus, mesmo ele sendo homem, guarde isso, mesmo ele sendo homem, ele nunca pecou. Ele não tinha uma natureza pecaminosa. E mesmo sendo homem, ele era diferente dos homens em um sentido também, em outro sentido, que ele era o Deus encarnado. Mas aniquilou-se a si mesmo. Jesus se esvaziou. Aí nós vemos outra heresia que existiu na história da igreja: a teoria do aniquilamento, do esvaziamento, dizendo que Jesus deixou de ser Deus quando estava aqui na terra. Essa é também uma heresia, porque muitos textos deixam claro que Jesus sempre foi Deus e sempre será. Outra heresia é essa parte aqui, ó, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Surgiu uma heresia que dizia que Jesus era só parecido com o homem, era só semelhante. Essa heresia era chamada de docetismo. Aparente, só parecido. Docetismo. Dizia que Jesus era só parecido com o homem, mas Jesus não era homem de verdade. Porque no momento em que Jesus estava aqui na terra, existia uma diferença entre Jesus e o Pai. O Pai estava no céu, usufruindo de todos os seus direitos e privilégios divinos. Mas Jesus estava aqui na terra, sofrendo, feito condenado. Quando diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, é ser igual em direitos, em privilégios, porque o início do texto já diz que ele é Deus. Jesus sendo em forma de Deus. E aqui nós refutamos a heresia ensinada pelas testemunhas de Jeová. Não é querer ofender as testemunhas de Jeová, mas é falar a verdade, porque quem fala a verdade é quem ama de verdade. As testemunhas de Jeová diz que, sendo em forma de Deus, diz que Jesus é um Deus pequeno, um Deus menor, um Deus inferior ao Pai. Só que todas as escrituras mostram que Jesus é um Deus igual ao Pai. E o contexto aí mostra que Jesus não é igual ao Pai no sentido de privilégios quando ele estava aqui na terra. Meus amados irmãos, mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. É nesse momento que a carne ela começa a se incomodar, ela começa a ficar agoniada, e você precisa crer que Deus fala com você através da palavra, e aí pouco a pouco o Espírito Santo vai dominando a sua carne, pouco a pouco. Mas você precisa crer, você precisa se esforçar
esforçar e prestar atenção na palavra. Não é nenhum. Prestar atenção na palavra. Existem muitas profecias, mas a palavra de Deus é a profecia. A partir do momento quando a palavra de Deus está sendo exposta, você está escutando uma profecia. E o que é a exposição da palavra de Deus? Tem gente que acha que porque chega, lê um versículo e começa a falar, está expondo a palavra de Deus. Expor a palavra de Deus é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É isso que significa expor a palavra de Deus. Você lê o texto, explica o texto como as pessoas entenderam na época em que ele foi escrito, e agora você traz uma aplicação para a gente aprender como aplicar esse texto na nossa vida. É isso que significa expor a palavra de Deus. E uma das pregações que eu mais gosto são as pregações expositivas, que são aquelas que você lê o texto versículo por versículo e fica explicando. Nós lemos em João capítulo 17, versículo 1. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre oração, e nós aprendemos que a oração é uma prática humilde. Uma pessoa, ela pode dizer que é humilde, mas se ela não ora, ela não é humilde. Nós tomamos como base o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, o texto de Tiago, capítulo 4 também, que mostra que a oração, você implorar, você buscar a Deus por misericórdia, é uma atitude humilde. E só ora com frequência pessoas que são humildes, que estão à procura da humildade. E como modelo de oração, nós iniciamos aí em João 17, que fala sobre a oração sacerdotal, que é a oração que Jesus fez. E no início começa assim: Jesus falou essas coisas. E eu já expliquei para os irmãos que essas coisas é o que Jesus falou antes, nos capítulos 13, 14, 15 e 16. Jesus falou essas coisas. O que? Ele falou para os seus discípulos a respeito da traição que ele iria sofrer, a respeito da negação de Pedro, que Pedro iria negá-lo, a respeito do abandono que Jesus iria sofrer. Os discípulos iriam abandonar Jesus, iriam fugir, iriam correr quando Jesus fosse preso. Jesus falou também a respeito da sua morte, da sua ressurreição, da sua aparição depois da ressurreição. Ele iria aparecer novamente para os discípulos. E Jesus falou da sua ascensão, quando ele voltaria para o Pai. Ele estava preparando os discípulos para isso. Só que também Jesus trouxe muitos ensinamentos, muitas instruções para os discípulos. Jesus trouxe conselhos, Jesus trouxe promessas, Jesus trouxe repreensões, Jesus trouxe muitas instruções para os discípulos. E nós vimos na pregação passada que as instruções de Jesus tinham pelo menos 5 objetivos, 5
sei que alguém lembra aqui. O primeiro objetivo das instruções de Jesus é para que os discípulos crescem que Ele é Deus, que Jesus é Deus. Jesus usa a expressão eu sou. A expressão eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. Quando Moisés perguntou para Deus qual seria o nome de Deus que ele iria dizer para o povo, aí Deus disse: olha, diga que eu sou me enviou a vós. A expressão eu sou é o nome de Deus. O nome Jeová tem a ver com essa expressão eu sou. E eu expliquei aqui que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Jesus é o eu sou, é o Deus Todo-Poderoso. O Novo Testamento ensina, irmão, o Velho Testamento também, que Jesus é Deus. Não tem o que discutir. Jesus é 100% Deus. Ele é todo-poderoso. Ele é onipotente, todo-poderoso. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele é onipresente. Está presente em todos os lugares. Ele é soberano. Ele é imortal. Ele é eterno. Ele é justo. Ele é santo. Ele é digno de toda adoração. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus disse: olha, o primeiro objetivo dessas minhas instruções para vocês é que vocês acreditem que eu sou. Vocês acreditem que eu sou Deus. E no capítulo 8, Jesus pregando para os judeus que não criam nele, ele disse assim: olha, vocês irão morrer nos seus pecados, se não acreditarem que eu sou. Vocês irão morrer nos seus pecados. Se vocês não acreditarem que eu sou Deus encarnado, vocês irão morrer em seus pecados. Glória a Deus. O que significa? Que se você não crê que Jesus é Deus, você não tem como ser salvo. Você não tem como ser liberto do poder do pecado. Você não tem como ser liberto das garras de Satanás. Não tem como. Então, irmão, qualquer religião que nega a divindade de Jesus, não tem como as pessoas dessa religião ser salvas. Porque Jesus mesmo disse isso: se vocês não acreditarem que eu sou, vocês irão morrer nos seus pecados. O segundo objetivo, nós vimos, era para que os discípulos crescem, que Jesus cuidava deles, que Jesus estava sempre cuidando deles, e que eles acreditassem em tudo que Jesus falou. Existem pessoas que só acreditam numa parte das Escrituras. Essa parte da Bíblia aqui é interessante para mim. Essa parte da Bíblia aqui eu concordo, mas essa outra aqui eu não concordo não, porque parece um pouco preconceituosa, parece um pouco machista. Eu não gosto disso não. Parece um pouco machista isso daí, parece um pouco antiquado. Nós vivemos em outra época. Isso daí que a Bíblia está dizendo, eu não acredito nisso não. Mas Jesus falou: olha, essas minhas instruções que eu estou dando a vocês é para que vocês acreditem em mim, em tudo que eu ensinei a vocês. O terceiro objetivo é, Jesus disse assim, ó: para que vocês tenham a minha alegria, e a minha alegria em vocês seja completa. Se vocês permanecerem no meu amor, guardarem os meus
quarto objetivo, Jesus disse, é para que vocês não se escandalizem. Para que vocês não se escandalizem. Eu digo a vocês que o mundo vai odiar vocês. O mundo vai perseguir vocês. A vida de vocês não será fácil. Eu estou dizendo isso para que quando acontecer, vocês não se escandalizem. Vocês não se desviem da fé. Então nós temos que tomar isso para a gente também. Que a vida do crente não é fácil. Vai ter muita tribulação. Aleluia. E você tem que lembrar disso, que está na Bíblia, para que você não se escandalize. Glória a Deus. E o quinto e último objetivo, Jesus disse, olha, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês aprendam que não existe paz no mundo, para que vocês aprendam que é em mim que vocês terão paz. É em mim. Então tudo isso são essas coisas que Jesus falou. Jesus falou essas coisas. Tudo isso que eu acabei de resumir aqui. Aí, levantando os olhos ao céu, Jesus começa a orar ao Pai. Ele começa essa oração que a gente chama de oração sacerdotal. O interessante é que antes dessa oração, Jesus já intercedeu por outras pessoas. Jesus intercedeu por Pedro, por exemplo. A Bíblia diz que Ele vive a interceder por nós lá no céu. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Jesus intercedeu por Pedro para que Pedro não caísse quando ele fosse tentado e falhasse na fé. Jesus disse, olha, eu orei, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pedro tropeçou negando a Jesus, mas a intercessão de Jesus por Pedro foi que para Pedro não se desviasse da fé. Então, qual é a diferença da intercessão de Jesus por Pedro e essa intercessão aí? Ela é chamada de oração sacerdotal. A oração de Jesus aí no capítulo 17, ela não é uma intercessão individual, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Jesus intercede por cada um que está aqui de acordo com a sua necessidade. Eu tenho a minha necessidade, o irmão Eliasaf tem a necessidade dele, cada um que está aqui tem a sua necessidade. O seu problema não é o problema do irmão, a sua dificuldade não é a dificuldade do irmão. Então Jesus vai interceder por cada um individualmente, mas aí Jesus fez uma intercessão por todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque era uma necessidade de todos. Que necessidade é essa? A necessidade de salvação. Todos necessitavam de salvação. Na oração sacerdotal, Jesus estava se apresentando como sumo sacerdote diante de Deus, e também com o próprio sacrifício. Jesus se oferece ali ao Pai como sacrifício perfeito para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus estava pedindo ao Pai, Pai, eu quero que eles sejam perdoados, Pai. Eu quero que eles sejam aceitos por Ti, Pai. Pai, eu quero que eles sejam santificados, Pai. Eu quero que eles sejam unidos, Pai. Eu quero que eles cresçam em amor, Pai. E eu quero que por fim eles sejam glorificados e habitem para sempre comigo, para que onde eu esteja, eles estejam comigo. Glória a Deus. Jesus fazendo essa oração por nós. Glória a Deus por isso. Aleluia. E nós vimos que ele começa a oração dizendo, Pai, é chegada a hora. Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Antes, tentaram de tudo
para atrapalhar Jesus. Tentaram prendê-lo, apedrejá-lo e até matar, mas não conseguiram. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Mas aqui, Jesus sabia: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. E por chegada a hora, Jesus está falando de quê? A hora de ele se entregar como sacrifício pelas pessoas. A hora de ele ser preso, torturado, zombado. A hora de ele ser sacrificado na cruz do Calvário. Mas também a hora de ele ser ressuscitado, glorificado e voltar ao Pai. É chegada a hora. E ele começa aqui dizendo assim: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Hoje eu queria me atentar nessa parte aqui, nessa parte em que Jesus ora para que o Pai glorifique a Ele, para que através da glorificação do Filho, o Pai também seja glorificado. Glória a Deus. Porque o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. O que acontecer comigo, acontece com o Pai. Se eu sou glorificado, o Pai também é glorificado. Então, Jesus começa assim: glorifica-me, Pai, para que eu também te glorifique. O Filho glorifica o Pai, e o Pai glorifica o Filho. Glorificar, irmãos, é exaltar, é honrar, é favorecer com privilégios, com muitos privilégios. Os irmãos vão ver aqui porque Jesus disse isso. E como Jesus será glorificado, como Jesus foi glorificado e continuará sendo glorificado. O próprio Jesus disse que ele enviaria o Consolador, e o Consolador iria glorificá-lo, iria honrar Jesus, iria honrar a pessoa de Jesus. Por isso que, se alguém realmente tem o Espírito Santo e é usado pelo Espírito Santo, o que essa pessoa faz glorifica a Jesus. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo glorifica a Jesus. Então, o que a pessoa faz, ela vai glorificar a Jesus, se ela estiver sendo usada pelo Espírito Santo. Então, nesse momento aí, Jesus roga humildemente ao Pai que o glorifique com a mesma glória que ele tinha juntamente com o Pai antes que o mundo existisse. Olha uma informação adicional aí no versículo 5. Mostra aí, Moisés. O versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, junto de ti. Jesus iria para o Pai com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A gente já viu aqui que Jesus existia antes do mundo ser criado. Jesus já existia. Tem gente que acha que Jesus só veio a existir quando ele nasceu de Maria. João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha aí, dizendo que Jesus já estava lá no princípio com Deus, Jesus já existia lá no princípio, e Jesus era Deus. Jesus é divino. Então, ele diz: olha, Pai, aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, me dá essa glória de volta, Pai. Glória a Deus, aleluia. Jesus não está mandando.
padre dizer que Maria mandava em Deus. Aí isso me deixa muito escandalizado, porque até mesmo Jesus nunca ensinou isso, nunca ousou mandar no Pai, nunca. Tudo o que Jesus precisava para ele e para os seus, Jesus pedia ao Pai. E o próprio Jesus disse: o Pai é maior do que eu, no sentido de hierarquia. Então, veja aí, Jesus pedindo ao Pai a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Então quer dizer que Jesus perdeu essa glória, e nesse momento ele estava pedindo ao Pai que lhe devolvesse? Jesus perdeu a sua glória? Não. Jesus não perdeu, ele abriu mão dela. Entenda, o Pai não tomou a glória de Jesus. Jesus não perdeu por desobediência. Jesus abriu mão da glória que ele tinha no céu. Filipenses 2:3. Vamos ver cuidadosamente esse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 3. É importante que você entenda isso daqui, porque Paulo vai usar o exemplo de Jesus para nos ensinar a ser humildes. Aí Paulo começa dizendo para a gente não ser orgulhoso, não ser arrogante, não ser exibido, não viver brigando por posição. Aí lá na frente ele dá o exemplo de Jesus, e Jesus não fez isso, não brigou, não foi arrogante. E Jesus mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele diz: ó, nada façais por contenda. Esse termo aí no original é uma palavra que é aplicada na política. Mesmo antes de Jesus, Aristóteles já usava essa palavra na política. Ela era utilizada para disputa por poder. O que é que os políticos fazem para conseguir um poder? Para conseguir ganhar uma eleição? Tem deles que está disposto a tudo. Está disposto a tudo. Assassinar a reputação, brigar, comprar, ser desonesto, mentir, fazer todo tipo de coisa. Essa palavra contenda aí tem esse significado, eritheia no grego, que significa isso: disputa por poder, disputa por posição, disputa por cargo, querer ser o melhor, querer ter o destaque, querer ser aquele que está sempre em primeiro lugar, querer sempre a primazia. E Paulo diz: nada faça por disputa ou por vanglória. Vanglória é você se exibir, se vangloriar, se exaltar. A palavra vanglória significa uma glória vazia. Van é vazia, glória. Por que o ser humano ele tem uma glória vazia? Porque o ser humano ele não tem nada de que se gloriar, porque nada é dele. Então olha o que Paulo está dizendo: olha, vocês não devem fazer nada buscando posição, buscando se exaltar, buscando ser melhor que o outro, buscando se destacar, brigando para ter posição, brigando para ter destaque. Não, muito pelo contrário, você deve fazer por humildade. Vocês têm que ser humildes. E como é que vocês são humildes? Considerando cada um superior a você. O outro eu tenho que considerar, eu tenho que treinar a minha mente. É isso que significa considerar aí. Treinar a minha mente que o outro é superior a mim. É isso
Bíblia manda. Você tem que considerar o outro superior a você. Olha aí, irmão. Olha o ensinamento bíblico. Essa linguagem aí significa que você tem que ser servo do outro. Grave isso. É isso que significa. Considerar o outro superior a você é você ser servo do outro. É você se dedicar a servir o outro de todas as formas. É você lavar os pés do outro. Como eu já expliquei aqui. Jesus fez isso. Jesus foi servo. Jesus foi servo. Veja o próximo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O texto está dizendo aí para você não ser egoísta. Não viver pensando só no que é seu. Pensar também no outro, ser altruísta. Então olha, duas qualidades aqui. Você tem que viver para servir ao seu irmão, viver para servir aos outros, e não ser egoísta, viver só pensando em si mesmo. Porque tem momentos que às vezes você vai ter que perder para o outro ganhar. Vai ter que perder. Veja o próximo assunto. Aí, ó, depois que falar isso tudo, para você não viver buscando poder, não viver buscando posição, não viver se vangloriando, mas para que você seja servo, para que você não seja egoísta. Aí Paulo começa dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Era esse sentimento que tinha em Jesus, o sentimento de servo, a mentalidade. Sentimento aí é mentalidade, é disposição mental. A mente dele era servir. O próprio Jesus disse isso. Quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa, ou aquele que está servindo a quem está sentado à mesa? Aí naturalmente ele respondeu: quem está sentado à mesa. Aí Jesus disse: eu sou aquele que está servindo. Está servindo. Então nós temos que ter a mesma mentalidade de Jesus. E o interessante é que Jesus tinha todas as razões para se gloriar, todas as razões para reclamar uma posição, para reclamar direitos, mas ele não quis. Veja aí o próximo. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja só. Sendo em forma de Deus, está dizendo aí que Jesus é Deus. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo uma natureza divina, ele não brigou, ele não reclamou, ele não exigiu os seus direitos. Ele não exigiu. Porque no momento em que Jesus estava aqui na terra, existia uma diferença entre Jesus e o Pai. O Pai estava no céu, usufruindo de todos os seus direitos e privilégios divinos. Mas Jesus estava aqui na terra, sofrendo, feito condenado. Sofrendo, humilhado, desprezado. Isaías diz que ele se tornou o mais indigno entre os homens, o mais desprezado, o mais rejeitado. Então, guarde isso no seu coração. Quando diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, é ser igual em direitos, em privilégios, porque o início do texto já diz que ele é Deus. Jesus sendo em forma de Deus. E aqui nós refutamos a heresia ensinada pelas testemunhas de Jeová. Não é querer ofender as testemunhas de Jeová, mas é falar a verdade, porque quem fala a verdade é quem ama de verdade. Glória a Deus. As testemunhas de Jeová diz que
sendo em forma de Deus, diz que Jesus é um Deus pequeno, um Deus menor, um Deus inferior ao Pai. Só que todas as Escrituras mostram que Jesus é um Deus igual ao Pai. E o contexto aí mostra que Jesus não é igual ao Pai no sentido de privilégios quando ele estava aqui na terra. Mesmo ele sendo Deus, ele não brigou por posição. Lembra do que a gente leu? Nada façais por contenda, por briga, por posição. Mesmo ele sendo Deus, ele não brigou por posição. Ele não reclamou, dizendo: Pai, eu quero a minha glória de volta, eu não suporto mais ficar aqui sofrendo. Ele não reclamou. Ele não reclamou. Mesmo ele sendo Deus, ele não foi egoísta. Na verdade, por ele ser Deus, ele não é egoísta. Está na natureza de Deus servir. Jesus, quando ele veio servir aos seres humanos, ele estava mostrando quem realmente é Deus. Então aqui, testemunhas de Jeová estão erradas ao dizer que Jesus é um Deus pequeno. Não existe dois ou mais deuses. Existe apenas um Deus, o Todo-Poderoso, Jeová, que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Próximo. Mas aniquilou-se a si mesmo. Jesus se esvaziou. Aí nós vemos outra heresia que existiu na história da igreja: a teoria do aniquilamento, do esvaziamento, dizendo que Jesus deixou de ser Deus quando estava aqui na terra. Essa é também uma heresia, porque muitos textos deixam claro que Jesus sempre foi Deus e sempre será. Outra heresia é essa parte aqui, ó: tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Surgiu uma heresia que dizia que Jesus era só parecido com o homem, era só semelhante. Essa heresia era chamada de docetismo. Aparente, só parecido. Docetismo. Dizia que Jesus era só parecido com um homem, mas Jesus não era homem de verdade. Só que quando Paulo diz que Jesus é semelhante aos homens, é porque Paulo quer dizer pelo menos duas coisas. Primeiro, existe uma coisa que todo mundo tem, que Jesus não tinha e nem tem, que é o pecado. Jesus nunca pecou. Nunca pecou. Por isso que ele diz que Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus foi enviado pelo Pai em semelhança da carne do pecado. Em semelhança da carne do pecado. Porque o corpo de Jesus não era pecaminoso. Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Então, Paulo é cuidadoso ao usar semelhante aos homens para dizer que existe uma coisa que todo mundo tem que Jesus não tinha, que é o pecado. Mas também uma coisa que Jesus tinha que ninguém tinha, que é o quê? Uma coisa que Jesus tinha que ninguém tinha: a divindade. A divindade. Jesus, mesmo ele sendo homem, guarde isso, mesmo ele sendo homem, ele nunca pecou. Ele não tinha uma natureza pecaminosa. E mesmo sendo homem, ele era diferente dos homens em um sentido também, em outro sentido, que ele era o Deus encarnado. Por isso que Paulo usa fazendo-se semelhante aos homens. Veja o próximo.
e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, imagina Deus se tornando ser humano. É uma humilhação muito grande. O Criador se tornar a criatura. E pior ainda, além de se tornar ser humano, ele se tornou servo dos seres humanos. O Criador se tornou uma criatura e além disso se tornou o servo das criaturas. E mais ainda, se humilhou mais ainda. Ele foi condenado à morte, e uma morte humilhante, vergonhosa, considerada as piores formas de morrer, a pior forma de morrer na época, que era a morte de cruz. Paulo disse que quem era pendurado no madeiro era maldito. Jesus se fez maldito por nós, sendo pendurado no madeiro. Então, Jesus, ele não perdeu a sua glória. Jesus, ele abriu mão dela. Por amor de nós, ele deixou de lado toda a sua glória e desceu à terra para se tornar um ser humano, um servo, que seria humilhado, que iria sofrer, que seria envergonhado e que iria morrer da pior forma que a gente pode imaginar, que é a morte de cruz. Que é a morte de cruz. É como se Jesus dissesse assim, ele abriu mão de tudo. É como se Jesus dissesse assim, quando ele estava no céu, vim para vir à terra. É como se ele dissesse assim: Pai, guarda aí toda a minha glória, que eu estou indo ali me tornar um ser humano sofredor, abandonado, desprezado e humilhado. É como se ele estivesse dizendo: Pai, guarda aí toda a minha riqueza, que eu estou indo ali me tornar o mais pobre dos seres humanos. É como se ele estivesse dizendo assim: Pai, eu esconderei por algum momento na minha própria natureza divina a minha imortalidade, pois vou ali me tornar um ser humano mortal, para que eu possa oferecer voluntariamente a minha vida. Glória a Deus. É como se ele estivesse dizendo: Pai, eu esconderei por alguns momentos na minha natureza divina a minha onipotência, pois estou indo ali me tornar um ser humano fraco, com um corpo fraco, sujeito ao cansaço, ao sono, às dores físicas e psicológicas, às necessidades básicas do ser humano, como sentir fome, sentir sede, sentir vontade de ir ao banheiro e até adoecer. É como se ele estivesse dizendo: Pai, eu esconderei em algum momento da minha própria natureza divina a minha onipresença, porque estou indo ali ter um corpo limitado, sujeito às leis da física, como a lei da gravidade, e aos princípios da matéria. Ter um volume definido, um corpo limitado, um corpo que não consegue estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É como se ele estivesse dizendo: Pai, eu esconderei em alguns momentos da minha própria natureza divina a minha onisciência, porque eu irei ali me tornar alguém que necessita de estudar, que necessita de aprender a comer, a falar, a andar, e ainda que eu seja filho divino,
irei aprender a obediência pelas coisas que eu irei sofrer. É como se ele estivesse dizendo isso. E algumas vezes, Pai, eu não saberei de algumas coisas. Jesus mesmo disse que, com relação à sua vinda, os anjos do céu não sabiam, nem mesmo o Filho sabia. Como Deus onipotente se tornou um ser humano e não sabia de algumas coisas, que tinha que aprender, lá no Getsemane, Jesus disse assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Por que ele disse isso? Porque ele não sabia que aquela era a única forma de Deus redimir a humanidade. Ele disse: Pai, se existir outra forma de a humanidade ser redimida, agora é a hora, Pai. Agora é a hora, me livra dessa hora. Passa de mim esse cálice, Pai. Sabe o que ele escutou? O silêncio. Glória a Deus. Aí ele entendeu: só existe essa forma, só existe essa forma, só existe esse caminho. Eu tenho que ir. Seja feita a tua vontade, Pai. Seja feita a tua vontade. E o anjo do céu veio e o confortou. Lá na cruz, ele disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, quando alguém faz uma pergunta dessa, é porque está surpreso. Jesus não era hipócrita. Se você fizer uma festa de aniversário surpresa para alguém, e a pessoa saber que vai ter essa festa de aniversário, ela pode fingir. Eita, não sabia não. Mas Jesus não é assim. Quando Jesus disse lá: Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele não sabia, até aquele momento, que ele seria desamparado. Ele não sabia. A Bíblia diz que veio escuridão na terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Mas a maior escuridão estava na alma de Jesus. Que a luz, que é Deus, tinha se afastado. Naquele momento ele estava provando o seu inferno. Jesus, naquele momento, ele estava provando o pavor e a dor do inferno. A Bíblia diz que muitos ressuscitarão para a vida eterna, mas outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Jesus passou a vergonha e o desprezo eterno. Oh, meu Deus! Ele sendo Deus, ele sendo eterno, ele provou naquelas 3 horas de abandono. Ele provou o inferno que nós iríamos provar. Agora imagina a dor, o pavor, o medo, o sofrimento que você sofreria se passasse a eternidade no inferno. Agora imagina Jesus provando a sua eternidade no inferno e a eternidade de todos aqui. Imagina a dor, o pavor que ele sentiu na alma. Por isso que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E com relação ao centurião de Cafarnaum, Jesus disse: em verdade, eu digo que nunca vi tamanha fé em Israel como a fé desse homem. Irmão, Deus não se surpreende. Jesus ficou surpreso porque ele ficou surpreso. Então, Jesus, mesmo sendo onisciente,
teve momentos que ele não sabia das coisas. Ele precisava da revelação do Pai para cumprir o plano de salvação. Você pode ver que a Bíblia diz que Moisés e Elias desceu lá no Monte da Transfiguração e eles falavam com Jesus a respeito da sua morte. Agora me diga, Moisés e Elias iam descer no céu para aprender com Jesus a respeito da morte dele? Não. Ele desceu para revelar a Jesus sobre como seria a sua morte. Eles dois desceram. Jesus mesmo disse que as palavras que ele dizia eram as palavras do Pai. Aí mesmo, no versículo 17 de João, Jesus diz, no versículo 8, do capítulo 17: lhes dei as palavras que tu me deste. O Pai deu as palavras ao Filho. O Pai revelou ao Filho o que ele iria fazer. É como Jesus dissesse: Pai, guarda aí todos os meus privilégios, que eu vou ali na terra cumprir toda a justiça pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Que Jesus em nenhum momento ele se aproveitou da sua divindade para vencer o pecado e vencer o mundo. Por isso que Jesus orava tanto. Por isso que Jesus orava tanto. Jesus era cheio do Espírito Santo. E tudo que Jesus fazia era no poder do Espírito Santo. Era no poder do Espírito Santo. Jesus curava no poder do Espírito Santo. Jesus expulsava demônios no poder do Espírito Santo, como ele disse: se eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, é porque é chegado a voz do reino de Deus. Jesus viveu como um ser humano para dizer para nós que no poder do Espírito Santo nós também conseguimos viver. Jesus em nenhum momento, irmãos, ele deixou de ser eterno, deixou de ser imortal, deixou de ser onipresente, deixou de ser onisciente, deixou de ser onipotente, deixou de ser divino, deixou de ser rico, deixou de ser soberano, deixou de ser digno de adoração em nenhum momento. Mas ele abriu mão de seus privilégios por amor a você. Glória a Deus. Paulo disse que ele se fez pobre para que através da sua pobreza você se tornasse rico. Paulo disse que ele se fez mortal para nos dar a sua vida. Santo Deus. Glória a Jesus. João disse: Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou voluntariamente. E lá na cruz ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Santo Deus. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus, mas ele se tornou o mais desprezado, o mais pobre, o mais humilhado dos seres humanos. Isaías diz que ele se tornou o mais indigno de todos. Era alguém que as pessoas escondiam o rosto para não falar com ele. Era alguém desprezado, era um homem de dores, experimentado em todo tipo de sofrimento. Todo tipo de sofrimento Jesus foi experimentado. Jesus venceu todas as tentações pelo poder do Espírito e pela sua própria capacidade humana. Ele não se aproveitou da sua divindade em nenhum momento. Em nenhum momento ele se aproveitou. Jesus nunca se aproveitou da sua
divindade para vencer o mundo. Ele dependeu unicamente do Pai e do poder do Espírito para vencer. E em João 17:1, você agora entende porque Jesus estava dizendo: Pai, glorifica a teu Filho. Eu te glorifiquei aqui na terra. Ele diz isso no versículo 4. E no versículo 5 ele diz: torna a me dar aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus estava pedindo ao Pai para voltar ao seu estado, à sua posição, à sua glória original. Na glorificação, Jesus seria honrado pelo Pai de todas as formas possíveis. A Bíblia diz que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Glória a Deus. Onipotência. Onipotência. Jesus seria recebido no céu, assentaria à direita de Deus, seria exaltado, elevado à mais alta posição e receberia o poder de julgar. Ele disse: ao Filho foi dado todo o juízo. Receberia adoração, receberia todas as riquezas celestiais, receberia um corpo poderoso, imortal e incorruptível. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o primeiro modelo de homem com corpo glorificado. E lá Paulo descreve em 1 Coríntios 15 como é um corpo glorificado. Jesus recebeu esse corpo. Mesmo que Jesus já glorificasse o Pai, como o Pai já disse, antes da morte, desde a sua infância, o que Jesus realizou aqui na terra, principalmente através do seu ministério, do seu sacrifício, trouxe uma glória incomparável para o Pai. Em primeiro lugar, quando Jesus defendeu a reputação do Pai, estando disposto a sofrer e morrer só para cumprir a sua vontade, Jesus glorificou o Pai. E eu quero trazer aqui uma aplicação para você. Quando você está disposto a sofrer, a ser perseguido, a ser humilhado, só para defender a palavra de Deus, só para defender a reputação de Deus, o caráter de Deus, Deus é glorificado através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro que quando eu fazia meu mestrado em Campina Grande, lá tinha uma sala de aula virtual, onde você colocava sua foto, colocava algumas informações sobre você, e por lá você acompanhava as disciplinas e estudava. E eu coloquei uma frase lá dizendo: casado com Flavinha, tal, casado e muito bem casado. Coloquei assim. Aí depois os meus colegas ficaram lá, ele colocou lá: casado e muito bem casado. Por mais que isso seja vergonhoso para os homens do mundo, mas isso com certeza honra a esposa. Honra. Se a sua esposa souber que você passou vergonha porque você estava defendendo ela, porque você estava demonstrando que amava ela,
que honrava ela, que respeitava ela, ela não vai ficar triste porque você sofreu. Ela vai ficar alegre porque você sofreu por ela. Do mesmo jeito, foi Jesus. Para defender a reputação do Pai, ele foi humilhado, envergonhado, sofreu e morreu para defender a reputação do Pai. Quando revelou o caráter do Pai com sua vida, Jesus estava glorificando ao Pai com palavras, com ações, com feitos de amor e muitos feitos miraculosos. Com a sua vida, Jesus glorificou o Pai. Mas quando ele morreu, irmãos, aí ele glorificou muito mais ainda. Oh, Deus maravilhoso! Entregou a sua vida em obediência ao Pai. Por isso que ele diz no versículo 4: Glória a Deus. eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Eu realizei a tua obra, Pai. Eu fui obediente até a morte, morte de cruz. Eu fiz a tua vontade, Pai. Agora, Pai, glorifica-me. Glorifica-me, Pai, com a mesma glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Então quero que a gente fique nessa parte aqui. Glória a Aleluia. Deus! A gente terminou de expor o versículo 1 de João 17 e a gente expôs o versículo 4 e 5, porque ele auxilia, esses versículos 4 e 5 auxiliam o versículo 1. E para concluir, Jesus disse assim: se o grão de trigo cair na terra e ficar ele só lá, não acontece nada. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus estava se referindo a si mesmo: se eu morrer, eu vou dar muito fruto. Isaías 53 e 11, veja aí, moças. Isaías 53 e 11. Isaías 53, irmão, é um dos textos mais belos da Bíblia que fala sobre Jesus. O eunuco que se converteu com a pregação de Filipe lá em Atos estava lendo Isaías 53. Olha aí, ó. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus iria ficar satisfeito com o trabalho dele, com a obra que ele realizou. Ele iria ver os frutos do seu trabalho e iria ficar muito satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos. A morte de Jesus conquistou muitos frutos para Deus. Até então, os filhos de Deus seriam Jesus e os anjos, considerados também filhos de Deus. Mas os seres humanos, se Jesus não morresse, todo mundo ia para o inferno. Todo mundo ia para o inferno. Com a morte de Jesus, ele conquistou muitos frutos para Deus. E a Bíblia diz que ele subiu aos céus e levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus resgatou do cativeiro do diabo aquelas almas que estavam perdidas em seus pecados. Resgatou. Ele mesmo disse que quando alguém vai saquear o valente, ele primeiro amarra o valente, ele prende o valente para poder saquear o valente. E a Bíblia diz que o diabo foi derrotado lá na cruz do Calvário.
conduzir Jesus para o Pai, glorificá-lo cumprindo a sua vontade e glorificá-lo conquistando muitos filhos para Deus. Muitos filhos. A obra de Jesus foi extraordinária. Ele ficou satisfeito com o trabalho da sua obra. Lá em Hebreus 12:2 diz que pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, ele enfrentou a cruz, ele morreu na cruz, suportando a vergonha pública. Afronta é isso lá. Afronta é vergonha pública. Ele foi humilhado, ele passou vergonha. Acha mesmo que Jesus não passou vergonha? Se existe uma pessoa que teve a maior crise de pânico, foi Jesus. A crise de pânico que Jesus passou lá no Getsemane foi tão grande que ele suou sangue. Isso é explicado pela ciência. O irmão Eliasaf já explicou aqui também como isso acontece cientificamente falando. Então, meus irmãos, João 17:1, voltar aí com vocês para a gente concluir. Olha, é a palavra de Deus que te alimenta, e você tem que entender a palavra de Deus. O que é que esse texto está dizendo aqui? Jesus falou essas coisas, você precisa entender o que é isso. E levantando os olhos ao céu, você precisa entender isso. No capítulo 13, Jesus estava dentro de uma casa que tinha telhado. Como é que ele levantou os olhos ao céu? Porque no capítulo 14 ele já tinha saído do cenáculo. Ele estava caminhando em direção ao Getsemane. Pai, é chegada a hora. O que significa isso? Jesus sabia que era chegada a sua hora de ele morrer, dele pagar pelos nossos pecados. E agora, Pai, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. É isso que significa glorificar o filho. Jesus voltaria, não é só ter o corpo glorificado, Jesus voltaria novamente àquela posição que ele tinha no céu antes da fundação do mundo, com todas as suas glórias, com todas as suas riquezas. Volta lá em Filipenses 2, irmão Cícero, para a gente concluir dessa vez. Filipenses 2, versículo, nós lemos do versículo 3 até o versículo 8 ou foi 9? Vai passando aí, moços. 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Jesus não fez isso? Ele não abriu mão de toda a sua glória celestial, de toda a sua riqueza, irmão. Não existe ninguém mais rico que Jesus. Ele foi para o céu porque o céu é melhor. Se ele quisesse ficar aqui na terra, ele teria ficado, porque ele é dono da terra também. Todas as riquezas, todas as glórias, os anjos servindo a ele a todo momento, irmão. Imagina alguém te servindo todo dia, chegando com a comidinha, você lá na cama, todo dia, te acordando, fazendo massagem, te tratando bem. Jesus é a todo momento servido pelos anjos, sendo adorado pelos anjos. Ele está vivendo a glória que é dele. Mas ele abriu mão de tudo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus, aleluia. Imagina o filho do homem mais rico do mundo. Vamos imaginar Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Imagina o filho dele. Donald Trump tem várias empresas. Aí o filho dele decide dizer assim: olha, eu irei a uma das empresas do meu pai, disfarçado, e irei conseguir um emprego de empregado. O dono da empresa, porque se ele é filho, ele é dono. Ele chega na empresa para conseguir um emprego. Aí lá tem vários empregos, mas sabe qual é o emprego que concedem para ele? O emprego de faxineiro. Limpar banheiro, carregar lixo.
Então ele era filho do dono, logo ele é dono da empresa, ele se tornou funcionário, empregado. Mas não é só empregado, se tornou o menor dos empregados, o faxineiro. Aí digamos que acontece um roubo na empresa e alguém cumpre ele. Além de ser o empregado que tem a posição mais baixa, alguém acusa ele de um crime que ele não cometeu, expulsa ele a chutes, a tapas, bota ele para fora, demite ele, e por um descuido empurra ele na rua e ele é atropelado pelo carro e morre. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele sendo dono de tudo, ele desceu, se tornou empregado dos seres humanos, o menor dos empregados. Sabe o que fizeram com ele? Acusaram ele injustamente e mataram ele. Eu pergunto, o que é que o pai desse jovem vai fazer com os empregados? O que é que os empregados vão sentir quando eles descobrirem quem era aquele jovem? Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. E por causa disso, veja o próximo. Pelo que também o Deus Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Veja o próximo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão na terra, nos céus e debaixo da terra. Veja o próximo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, aleluia. Glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Até os demônios irão confessar que Jesus Cristo é Senhor. Eles serão forçados, mas vão confessar. A Bíblia mostra que o endemoniado gadareno se ajoelhou e adorou Jesus. Todos aqueles demônios se ajoelharam e adoraram Jesus. Glória a Deus. Todo joelho vai se dobrar. Nenhum joelho vai ficar sem se dobrar diante de Jesus. Naquele dia eles vão reconhecer: ele não era um simples empregado, ele era o Deus Todo-Poderoso encarnado, o Filho do dono do universo, e portanto dono do universo. Aleluia. Deus nos abençoe e guarde.